O Preço de um Homem é um filme de 1953, dirigido por Anthony Mann, estrelado por James Stewart, Janet Leigh, Robert Ryan e Ralph Meeker. Um caçador de recompensas tentando levar um assassino à justiça é forçado a aceitar a ajuda de dois estranhos pouco confiáveis. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph. Hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 264 da lista. A gente tem mais um faroeste aí da mesma dupla do Winchester 73, né? Que é o Anthony Mann e o James Stewart. A sinopse meio que conta a história assim. A sinopse, na verdade, já diz que ele é um caçador de recompensas, né? No filme, a gente começa achando que ele é policial, xerife, alguma coisa parecida, que ele é da lei e tá indo atrás de um criminoso. Até que depois, não tarde, é cedo, mas não é uma informação que a gente tem desde o começo. Mas a gente descobre que ele, na verdade, ele é outro pistoleiro ali, que tá só tentando levar o cara pela recompensa, pra pegar a recompensa pela cabeça do cara, que ele tem uma recompensa vivo ou morto, inclusive. E o cara em questão, né, o assassino, tá andando junto com essa mulher, que é a personagem da Janet Leigh, que ela é filha de um cara que o outro tinha afiliação com ele, então ele tá com ela porque ela parece ter uma relação meio de irmão com ele. Sinceramente, eu sinto que eles não têm uma relação muito de tipo namoro, nem nada do tipo, sabe? Não parece uma relação amorosa. Eu acho que ela trata ele muito como alguém que cuida dela. O pai dela morreu, ele era esse cara que o pai dela confiava, sei lá, e aí ele é quem cuida dela agora. Mas é uma relação meio irmão mais velho, assim, que ela tem com ele. Inclusive, ela acaba desenvolvendo um romance ali, ela se apaixona pelo personagem James Stewart e tal. É meio isso, o filme é basicamente ele encontrando esses dois e pegando o cara, e dali o resto do filme é eles fazendo o caminho de volta pra levar o cara. É basicamente isso. E acontecem coisas no meio do caminho, mas é basicamente isso. O filme foi o terceiro de 5 faroestes aí em colaboração do Anthony Mann com o James Stewart. A gente viu o primeiro e esse aqui é o terceiro. Foram 8 filmes no total que eles fizeram juntos, mas 5 faroestes. Esse foi o terceiro. Eu acho que tem pelo menos mais um na lista. Descobriremos em breve. Não listado ali entre os 4 protagonistas do filme, tem o Millard Mitchell, que é na verdade o primeiro cara que ele encontra. Dos dois estranhos pouco desconfiáveis, o primeiro que ele encontra é um sujeito mais velho que tá ali procurando ouro. E o ator que faz ele, que é o Millard Mitchell, morreu de câncer no pulmão pouquíssimo tempo depois desse filme. Então esse foi aí o último filme que ele fez. Um fato que eu achei interessante é que numa entrevista em 1967, o diretor, o Anthony Mann, falou muito sobre esse filme, como a ideia dele era muito baseada no cenário. E ele queria mostrar para as pessoas que o oeste americano não era só deserto. Porque a grande maioria dos filmes da época, ele cita muito o John Ford, mas outros filmes também faziam isso, ficavam muito focados em cenários mais desérticos, né? Não necessariamente deserto totalmente, mas cenários mais sem vegetação, assim, né? E realmente, se você for olhar os faroestes, é o que a gente mais vê, é o que a gente associa, né? A imagem que a gente associa do faroeste é os lugares desertos, que existem, são de verdade. Ele cita inclusive que o Monument Valley, que é um lugar real, era onde o John Ford costumava filmar, realmente. Alguns filmes que a gente viu dele aqui falava que foram filmados lá. Era o lugar onde ele tinha o hábito realmente de filmar os faroestes dele, e é um lugar com aquela aparência. Mas o Anthony Mann estava muito incomodado porque o oeste americano tem isso, mas não é só isso. E ele queria mostrar outras coisas. E aí essa parte é interessante, porque o visual desse filme é uma coisa muito mais floresta, assim. Eles mais no meio do mato, se embrenhando ali, grandes corredeiras e montanhas, mas montanhas verdes, sabe? É muito essa coisa, assim, muita árvore. O cenário desse filme é todo assim. O que, ao mesmo tempo que ainda é um filme de faroeste, inclusive passado no oeste dos Estados Unidos, mas é um filme que acaba tendo uma cara muito diferente do que a gente costumava ver nos outros. E é legal ver que isso foi bem intencional. Justamente a ideia era mostrar esse lugar diferente. O filme foi um grande sucesso de público e crítica e chegou a ser indicado ao Oscar de melhor roteiro ali no ano dele, mas não ganhou. Não encontrei muitas informações sobre o filme, mas então vamos dar uma olhada no que o livro diz. O livro fala 2 pontos que eu quero comentar, mas um deles tem a ver com isso que eu tava falando agora, que fala sobre o Anthony Mann ter um enorme talento para filmar cenários montanhosos, usando a natureza árida do terreno como um contraponto físico à confusão interna dos personagens. Mas justamente o terreno não é árido. O terreno do filme dele justamente não é árido. Essa é parte da ideia que o próprio Mann falou sobre. E aí é aqueles comentários que me deixam na dúvida se a pessoa viu o filme ou não, porque realmente a grande
grande maioria dos faroestes tem um terreno árido. O Anthony Mann, nesse filme, especificamente quis usar outro tipo de lugar, outro tipo de natureza para mostrar que aquilo existia também. Então, é possível que seja uma questão de tradução? É possível. Sei lá que palavra que tava aí pra ter virado árido, né? Se for o caso. Considerando outros erros que a gente vê o livro ter o tempo todo, eu fico pensando que tá só escrito errado mesmo. Eu não sei. Porque árido realmente não é a palavra pro terreno mostrado no filme. O outro ponto que eu queria comentar é que o livro diz que a Lina, que é a personagem da Janet Leigh, é a namorada do Ben, que é o assassino. Como eu falei antes, eu acho que eles têm uma relação muito mais de irmão mais velho e irmã mais nova. De repente, do ponto de vista dele, porque eles não são irmãos de verdade, né? Mas eu acho que do ponto de vista dele, de repente, ele até tá levando ela junto com a intenção de, sei lá, se casar com ela ou alguma coisa parecida. Ficar junto com ela assim. Talvez eles realmente tenham. Afinal de contas, eles estão vagando sozinhos por aí no meio do mato. Então, de repente, eles até têm uma relação amorosa, mas sempre que ela fala dele no filme, pra mim passa uma sensação muito mais que ela tá falando dele como se ele fosse um irmão mais velho. Eu não acho que o filme diz com palavras em nenhum momento qual é exatamente a relação deles dois. Eu posso estar enganado e não lembrar, mas eu não acho que o filme diz claramente. É uma percepção minha, que ela enxerga ele muito mais como um irmão mais velho. Considerando a situação na qual eles estão, de repente, é essa figura quase paterna com quem ela resolveu passar a vida. E aí, levando a uma situação amorosa. E aí é outras questões, né? Mas eu sinto que ela enxerga mais assim, sabe? E quando ela fica interessada no personagem do James Stewart, aí eu acho que o filme já retrata de uma maneira mais romântica, que não retratava com o outro. Bom, outro faroeste, né? Eu tenho dificuldade até de saber o que falar, às vezes, assim. Vamos lá. Eu não odeio o filme, então deixa eu começar falando pontos que pra mim são positivos. Na verdade, pontos que o livro diz que são positivos e eu concordo. Talvez se não tivesse o livro de referência, eu não sei se eu teria puxado esses pontos, mas eu concordo com o livro. O livro fala sobre como o interessante do filme é muito a disputa de poder entre o Ben, o assassino, e o Kemp, que é o personagem do James Stewart. Eles estão nesse grupo em que eles são o quê? 5, né? O Ben e a Lina, o assassino e a mulher, o Kemp, que é o principal, e os outros dois, que são esses dois estranhos que ele encontra no caminho. São esses 5 o filme inteiro. Tem uma hora que aparecem uns indígenas, eles brigam e tal, mas assim, personagens com falas, realmente participando da história, só tem esses 5, 100% do filme. O Ben tem essa coisa de tentar, o jeito dele de tentar conseguir eventualmente se libertar é muito tentando colocar os outros 3 uns contra os outros. Principalmente os dois estranhos contra o Ben, já que o Ben é quem tá meio que liderando a captura e tudo mais. Ele fica tentando botar os outros dois pra ficarem contra ele, para que ele consiga usar a confusão entre eles para se libertar. E o Kemp, obviamente, fica lutando contra isso. E tudo isso é uma luta de argumentos, é uma luta psicológica, é uma luta mental acontecendo ali. E eu concordo que ela é interessante. A dinâmica deles, nesse sentido, é interessante. Não é uma coisa ação, não é propriamente um filme de ação, eu diria. Apesar de ser um faroeste e ter momentos de ação no filme, até talvez um pouquinho longos alguns, eu acho que o destaque do filme não tá nas cenas de ação, como em outros faroestes que a gente já viu por aí. O destaque do filme tá nessa coisa do duelo mental ali entre os personagens, da coisa do psicológico. Eu concordo com essa parte. Eu não acho que é suficiente. Eu não acho que ele é bom o suficiente pra mim, pessoalmente, que não gosto de faroeste, vocês sabem disso, já estabelecemos isso há sei lá quantos vídeos atrás, né? Pra eu que não gosto de faroeste ser convencido de que esse é um bom filme, falta coisa. Não é suficiente pra mim. Eu não falei muito bem no Winchester, né? Eu falei lá no Winchester, que é o outro filme da dupla aí que a gente viu, eu disse que eu até gostei de alguns pontos, mas que no geral eu não gostei muito do filme, né? Eu acho aquele filme muito melhor do que esse aqui. Muito melhor do que esse. É muito mais interessante, muito mais criativo do que esse aqui, sabe? Então, assim, mesmo que tenha uma ou outra coisa diferente nesse aqui, que eu concordo, no fim, ainda é meio que só mais um faroeste pra mim, assim, sabe? Não sei, não me pegou. As pessoas estão bem, os atores estão todos bem, todos os 5, eu diria, assim, estão fazendo bem seus papéis, mas, não sei, a história, eu acho que é isso. A história não é interessante o suficiente para mim, pessoalmente. Eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que o principal motivo de eu não ter gostado tanto, assim, desse filme é que a história não é interessante o suficiente pra mim, porque eu acho que ele é um filme competente, sabe? Eu acho que as coisas que ele fez bem, mas essas coisas, essa história que tá sendo contada, não me interessa e não
conseguiu me pegar. Porque tem filme, com certeza já falei sobre isso aqui, mas tem filme que às vezes você chega nele pensando, tipo, ai, não é uma história que me interessa, mas sei lá, fui convencido, seja lá por quê, a assistir. E você vê o filme e você fala, nossa, mas realmente conseguiram fazer de um jeito que faz você se interessar por uma coisa que antes de dar play no filme você não se interessava, sabe? Eu não acho que esse filme fez isso. Então, é isso. Pra mim foi só mais um, assim. Eu achei bem dispensável. Com certeza não teria colocado ele na minha lista pessoal. Mas é um faroeste competente. Sei lá, pra quem gosta de faroeste, eu acho que é um faroeste competente, assim. Deve ser ok. Enfim, já viu esse filme? Deixa nos comentários o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!